Amém? Glória a Deus. Você que está pronto aí, você trouxe a sua canetinha, seu caderno. Eu vou falar hoje, a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova. Tudo que se fala, os conhecedores da palavra, você já conhece os textos. Mas a palavra de Deus se renova a cada dia, sim ou não, amados? E hoje eu gostaria de falar uma palavra que Deus já colocou no meu coração há uns 4 anos atrás. Eu estava esses dias andando com o Abraão, né? O Abraão não está hoje aqui, está fazendo umas viagens. Quarta-feira passada teve o culto fé e eu perguntei para ele: filho, e como é que está o culto, o louvor? Aí ele disse: pai, está tudo engrenado, mas eu vou chegar. 7 horas ele estava em cima da ponte aqui, chegou e fez o louvor. E aí ele disse: agora eu vou para casa. E eu estava olhando assim, eu falei, essa semana Deus falou 2 coisas comigo. Uma coisa importante: existe o teu emprego e existe o teu trabalho. O teu emprego é que paga a tua conta. Eles te pagam para você trabalhar, para você manter a tua família. Isso é seu emprego. E o teu trabalho tem a ver com o teu dom. Jesus disse uma coisa importante: o meu pai, ele trabalha até agora e eu também. Você nunca viu Jesus reclamando do trabalho que ele fazia. E aí eu olhei para o Abraão e falei: você está cansado? Ele falou: da viagem eu estou, mas da obra eu faço isso aqui com paixão. Então, trabalho tem a ver com teu dom. E foi uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, de nunca reclamar da obra de Deus. O dia que a gente reclama da célula, da pregação, do culto, do que eu estou fazendo para Deus, se isso te cansa, é porque você está fora do seu dom. E aí eu falei assim: eu consegui passar para o meu filho o que eu aprendi há muito tempo. Eu trabalhava numa empresa e eu tinha que vir de uniforme, e no escritório eu trocava de roupa e pregava e voltava para o trabalho. E eu nunca reclamei um dia sequer de fazer as coisas para o meu Senhor. Então, por que eu estou falando isso? Porque quem tem filhos aqui, levanta a mão. O seu filho vai te revelar. Você revela o pai que você tem. Isso na questão familiar. Isso tem a ver com o caráter da gente. Uma pessoa que está com problemas com seu filho, ele disse: eu não entendo. Eu falei: mas ele está reproduzindo você. Você é desse jeito. E ele viu você fazendo isso. Há um ditado que diz assim que filho de peixe, peixinho é, né? Isso não é uma verdade absoluta, porque Adão era filho de Deus. E Deus o criou com todas as
com toda a essência dele. Deus soprou dentro dele o Espírito. Adão tinha a matéria-prima de Deus. Deus olhou e disse: eu vou fazer conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Só que no percurso houve um problema. Não foi o problema de Deus, o problema de Adão, o caráter dele. Ele se perdeu no caráter. Mas quando a gente traz para uma questão familiar, aí nós precisamos olhar o que os nossos filhos estão sendo. Os teus filhos estão olhando para você, porque eles querem reproduzir alguém. Quando eles dizem: eu não quero o casamento do meu pai, é porque o seu casamento é ruim. Quando eles não querem reproduzir você, é porque você não está sendo a inspiração para eles. A primeira pessoa que o filho tem contato é com o pai. Por isso essa expressão, filho de Deus. Então hoje eu gostaria de trazer um pouquinho dessa palavra sobre o filho revela o pai. Diga comigo: o filho revela o pai. João 14, versículo 7, livro de João, Evangelho de João. Vamos ler até o versículo 12. Do capítulo 14, versículo de 7 a 12. Jesus disse: se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Olha que coisa forte, né? Ele fala: se vocês realmente me conhecerem, vocês vão conhecer o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Filipe era um discípulo, porque eles queriam conhecer o Pai, eles queriam conhecer Deus. E Jesus falou: se vocês me conhecerem, vocês vão ver que vocês estão conhecendo o Pai. Eu e o Pai somos um. Versículo 9 ele fala: Filipe, Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Quantos dizem amém? Versículo 11 fala: crede-me, que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que Jesus estava fazendo, ele estava dizendo: creia pelo menos nas obras que eu estou fazendo, eu os faço por causa do meu Pai. E o versículo diz assim, versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quantos dizem amém? Isso é muito forte, esse texto, porque nós queremos aqui uma imagem de Deus, né? As pessoas, elas querem ver Deus. O homem sempre teve essa ânsia de ver o sobrenatural. Eles querem ver anjos, eles querem ver demônios, eles querem ver o que é anormal, os paranormais. Eles querem ver algo que não é desse mundo. Então, quando a gente fala em Deus, a gente sabe que Deus é sobrenatural, que Deus é tremendo, que Deus é maravilhoso, que Deus faz milagre. A gente quer um retrato dele, uma imagem física dele. E a igreja é o corpo de Cristo. Quantos dizem amém?
Quantos dizem amém, amados? Então, se você é igreja, as pessoas vão olhar para você e elas vão ver Deus. Você é filho de Deus, sim ou não? Então assim, fala assim, o filho, fala eu. Olha para o seu vizinho e fala nós. Fala, o filho, fala eu, revela o Pai. Quantos entendem o que eu estou falando? Então isso é fantástico, porque isso tem a ver com a questão familiar. Quando eu comecei a falar do meu filho, eu vejo isso na vida da Gabriela. A Gabi se tornou uma excelente mãe. Ela mirou e olhou para a mãe dela. Isso é muito importante a gente entender, porque isso é convivência, isso é relacionamento. Então, querido, como é que os nossos filhos vão revelar a gente? Através do caráter. Caráter é alguma coisa que a gente não consegue ver, porque ele está dentro da gente. O significado de essência significa coração, interior, algo particular, profundeza, né? Tem uma palavra que a gente conhece muito, chamado tutano. Tutano é o que está, uma espécie de uma gordura, uma substância que tem dentro dos ossos. Isso está dentro da gente. Seria muito fácil a gente montar uma igreja e colocar cores na igreja, e todo mundo tem que andar dessa cor, é algo externo, estereótipo, isso aí seria a religiosidade, porque a essência de Deus está no coração dos homens. O que você precisa reproduzir é o caráter de Deus. Quantos dizem amém? Então, a essência, ela precisa ser revelada. As pessoas, elas querem ver o que tem dentro de você, e elas vão ver por causa das obras que você está fazendo. Jesus podia perguntar para Filipe: Filipe, você quer o quê? Você quer a imagem de Deus aqui contigo, um grande homem sentado no trono branco, com cetro na mão, é isso que você quer ver? Pois eu quero te dizer uma coisa, vocês estão me vendo pelas obras que eu estou fazendo. E ele falou: os homens vão ver as vossas boas obras, e vão glorificar o Pai que está nos céus. Então, querido, a essência que está dentro de você, precisa ser revelada. O que tem dentro de ti, é revelado em obras. O Filho revela o Pai. Jesus revelou Deus. Mostra-nos o Pai. Ele falou: olha para mim, e você vai ver o Pai. Que coisa fantástica. João capítulo 1, versículo 14. João escreve e diz assim: vimos, quando ele estava falando de Jesus, ele disse: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quantos dizem amém? As pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus, não é a tua glória, é a glória de Deus. Isso é muito importante para nós, porque a gente, quando começa, a gente entende que está reproduzindo alguma coisa, é porque isso está afetando, está impactando os nossos filhos, os nossos discípulos. Amém, querido? Quantos entenderam até aqui? Então agora nós vamos dar exemplo, nós vamos usar exemplo de um estrangeiro que não negociou o caráter dele. O nome desse homem, ele era um dos, vamos dizer assim,
dos 37 capitães de Davi. O nome dele chamava-se Urias. Diga assim comigo, Urias. Alguém que já conhece as escrituras sabe que eu estou falando do marido de Betseba. Esse cara, ele mostrou uma profunda revelação do que ele se tornou. Porque ele não negociou os princípios dele. Quando você não olha para isso, alguma coisa te compra, alguma coisa te corrompe. Você se torna algo que a Bíblia diz que não existe, mas você se torna isso. E Urias, eu vou só contar um pouquinho da história dele. A história de 2 Samuel, você pode deixar aberta a sua Bíblia. No livro de 2 Samuel, capítulo 11. Urias, ele era da tribo dos heteus, os hetitas. Urias era, vamos dizer assim, uma pessoa estrangeira. Quando Israel invadiu Canaã, eles fizeram com que os hetitas se tornassem escravos. Toda aquela região foi dominada. E aí eles conquistaram aquele território, as tropas de Israel, e entre eles veio um cara chamado Urias. Urias se naturalizou israelita. Ele se tornou, ele foi servir no exército que dominou a sua tribo. Ele foi servir no exército de Israel. E ele casou com uma judia chamada Betseba. E ele foi morar bem próximo do palácio do rei Davi. Esse homem, ele se tornou, através das suas obras, da sua fidelidade, ele se tornou um dos 37 capitães mais valentes e fiéis do rei Davi. Haja visto que o exército de Davi nunca perdeu uma batalha, por causa da qualidade dos seus valentes. Quando você começa a estudar o exército dele, esses caras foram discipulados, trabalhados no convívio de Davi, durante a fuga dele de 40 anos, quando ele fugia de Saul. Então nós podemos dizer que Urias era um soldado estrangeiro, que se naturalizou israelita para lutar junto ao exército do povo de Deus, servindo a Davi. Quando se fala de Urias, então você tem um estrangeiro, casado com uma judia. E esse cara era Urias. E Urias, assim como Urias, todos nós também somos servos, somos soldados, estamos lutando contra demônios, nós estamos pregando o evangelho, nós éramos estrangeiros, diz a palavra, o Senhor nos adotou como filhos, e nós servimos a um rei chamado Jesus. Quantos dizem amém? Você pode aplaudir esse rei? Glória a Deus. Você está nesse exército, e aí, o que acontece aqui? Houve uma batalha, e nessa batalha, como Davi já estava meio cansado, idoso, e os próprios generais falaram: Davi, não é bom você ir, porque na época tinha o tempo em que os reis saíam para a guerra.
entendeu? Havia o tempo em que eles iam para a guerra. E aí eles falaram: Davi, você não precisa ir, porque vai que tu morre, a glória de Israel vai acabar, você é o rei, então nós temos que proteger você, você já lutou demais, então fica aí no palácio. E todos os capitães, os generais, os soldados foram para a batalha. E a batalha não durava um dia, durava anos, durava meses. E entre essa batalha, Davi ficou no seu palácio, diz a palavra. E em um dos dias que ele foi pegar sol no seu alpendre, aconteceu o pecado mais clássico de adultério de um rei, que foi Davi. Davi viu Betseba, esposa de Urias, casada. E ele se apaixonou por ela, chamou, teve um caso, engravidou. Enquanto o soldado estava na guerra, Davi estava fazendo bobagem. Chegou o momento que ela disse: Davi, eu estou grávida. Aí Davi ficou preocupado e disse: e agora? A corte vai saber, vai ser um escândalo. E aí ele teve a estratégia, o plano mais diabólico que um crente pode ter: colocar a culpa nos outros, transferir responsabilidades que são sua para outros, colocar a culpa na mulher, no vizinho, no pastor, no líder, coisas que são nossas. Davi falou: eu não posso, isso aí alguém tem que assumir isso. E aí a brilhante ideia: vou chamar Urias, vou tirar ele lá da guerra, e vou trazer ele para cá, porque aí eu vou dar uma folga para ele, aí ele vai curtir com a mulher dele, e aí o filho não vai ser meu, o filho vai ser dele. Que ideia brilhante. E Urias chega e diz assim: meu senhor, estou aqui, o senhor mandou me chamar, meu rei. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel 11:11. E Davi, 2 Samuel 11, Davi faz uma pergunta e Urias responde a Davi. Davi pergunta: como é que está Joabe, como é que está a arca, como é que está o povo, como é que está a guerra? E aí Urias diz assim: a arca, Israel e Judá estão em tendas. Joabe, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Essa era a história. Por que ele está falando isso? Porque o rei o manda chamar e dá uma folga, e vai lá, fica com sua esposa. E ele está dizendo assim: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Rei, tão certo como vive a tua alma, não farei tal coisa. E aí começa a discussão de alguém que tem caráter. Foi isso que aconteceu. Urias morreu por ser correto, por ser fiel à esposa, por ser fiel ao exército, por ser fiel à presença, por não negociar seus princípios. Urias, ele não está revelando a essência de Davi, porque a aliança desse homem era com Deus. Sendo estrangeiro, não sendo um judeu,
mas ele é fiel aos seus princípios. E o rei fala assim: mas espera aí, eu estou te dando uma folga, rapaz. Ele falou: não vou fazer isso. Como posso fazer isso? Se Israel, o exército está em guerra. Então, querido, ele faz isso. Davi faz isso, dá folga, faz tudo para que ele se deite com a esposa, e ele não se deita. Até que Davi perdeu a paciência com ele e diz: vem cá, meu filho, já que você não quer folga, então eu vou te devolver para o exército. Leva essa cartinha, entrega lá para Joabe, que é o general, e aí pode voltar. Só que na carta havia a sentença de morte de Urias. Ele tinha que ser colocado na frente de batalha mais perigosa, para que ele morresse. A ordem era essa: Joabe, coloca Urias no lugar mais perigoso da batalha, para que ele morra. Assinado Davi. E Urias foi, entregou: meu senhor, está aqui, voltei para a guerra, estou de volta, está aqui que o meu rei mandou. Ele olhou: você foi promovido, você vai para a frente de batalha. É mesmo? Que coisa boa! Vou morrer pelo meu senhor, vou lutar. E Urias morre. Chega a notícia lá no palácio: Urias morreu na guerra. Davi falou: glória a Deus, agora a esposa dele está livre, aí ela é viúva, então agora ela pode ser minha mulher. Ninguém viu, então é isso. Final feliz? Não foi. Não foi. Não quero entrar no mérito de Davi, mas quero trabalhar a essência do caráter de Urias. Com certeza, ele é um exemplo de um soldado. Então eu quero destacar aqui 4 lições, 4 qualidades da vida desse homem, que nós precisamos ter para poder reproduzir o nosso caráter na vida dos nossos discípulos, dos nossos filhos, daqueles com quem nós convivemos. Então anota aí. A primeira qualidade de Urias: esse cara era muito fiel ao voto que ele fez com Deus. Fala assim: não farei tal coisa. Diga: não farei tal coisa. Versículo 11 de 2 Samuel 11, ele falou: tão certo como vive o Senhor, eu não vou fazer isso. Não era errado, ele era casado. Mas por que então que ele estava sendo fiel ao voto dele? A Bíblia diz que cabe você confiar em Deus e não nos homens. Querido, há algumas pessoas que falaram também na Bíblia: tão certo como vive o Senhor. Um deles foi Samuel, 1 Samuel 1:26. A outra foi Ana. O outro foi Eliseu, quando foi ungido. Tão certo como vive. Isso é uma expressão que baseia a nossa verdade, daquilo que nós estamos vivendo. Eu estou colocando a vida de Deus como um juramento: tão certo como o Senhor vive. E Urias falou: rei, tão certo como o Senhor vive, eu não vou fazer isso. Então, querido, essa revelação
máxima do caráter de Urias é a declaração dele da fidelidade ao seu voto. Por quê? Ele estava sendo fiel a Davi? Não, ele estava sendo fiel à palavra. Você começa a revelar ou a impactar a vida das pessoas quando você é fiel à palavra de Deus, ao evangelho, aos mandamentos. Como assim, bispo? Livro de Números, capítulo 30, versos 2. Olha isso, Davi sabia disso. Os soldados sabiam disso. É que quando a gente está em pecado, a lei de Deus, a gente não consegue ver mais nada. Só o humanismo, só as soluções nossas, os nossos quebra-galhos. Olha o que a Bíblia diz em Números 30, versos 2. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma obstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Como assim, bispo? A tradição judaica, ela exigia, como uma medida para conservar a força do soldado, os soldados israelitas, eles tinham que fazer um voto de se abster de relações sexuais, enquanto eles estivessem na guerra. Isso era uma tradição. Urias, ele honrou o voto de se abster de sexo, enquanto a sua unidade, o seu batalhão, estava na guerra. Isso é voto. Então, quando você tem caráter, quando a gente tem essência, a primeira coisa é a fidelidade à palavra. Pela palavra nós vamos viver. Pela palavra o universo foi criado. Pelas palavras nós seremos justificados ou condenados. Votos que fizemos. Você votou no altar, pode ter sido um padre, pode ter sido um líder espiritual que casou você fez voto. Você assinou um contrato de trabalho, é voto. Urias estava honrando o seu voto perante o Senhor, que era maior do que o rei Davi. Deuteronômio 23, 23 diz assim: o que proferirem os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votastes livremente ao Senhor teu Deus, e o que falartes com a tua boca. Que coisa fantástica. Muitas pessoas que quebram os seus votos, eles dizem: foi o meu líder que me mandou. O meu líder fez, eu também vou fazer. Está todo mundo fazendo, então eu vou fazer. Você é filho de Deus. Quantos dizem amém? Tão profundamente estava o voto de Urias enraizado na honra ao Senhor e na sua própria, que embora Davi tivesse embriagado, deu pinga para ele se deitar com a esposa, ele não foi. 2 Samuel 11, 13 diz isso. Não, bispo, eu fiz isso porque eu bebi. Conversa com Urias. Qual foi o uísque que ele bebeu? Qual foi a cachaça que ele bebeu? Não vou quebrar o meu voto. Quantos votos você fez a Deus? Urias não se inclinou a quebrar o seu voto.
nem com a palavra de Davi. Algumas pessoas, elas, por nada elas quebram o seu voto. Cometem tantas bobagens no casamento, na vida financeira, nos relacionamentos, e aí estão colhendo hoje as desgraças. Meu irmão, você tem sido fiel ao seu voto com Deus? Como está o voto que você fez no altar? Com a sua esposa, com seu marido, com Deus, quando você se casou? Como está o voto que você fez da vida profissional? Como está o seu voto na sua igreja, quando você fala: Deus, eu vou ser, eu quero, e alguma coisa parou você? A preocupação de Urias estava inteiramente em seu dever para com Deus, não para com os homens. Todo o poder de persuasão do poderoso rei Davi não foi suficiente para levá-lo a violar a sua consciência, e por causa disso, Davi o entregou à morte. No livro de Mateus capítulo 24, versículo 46, Jesus diz: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Fazendo o quê? Servindo. Fiel. Cairão 10.000 ao meu lado, 1.000 à esquerda, 10.000 à direita, 1.000.000 na frente, mas eu não. Eu sou fiel ao Senhor. Fala assim: eu sou fiel ao Senhor. Quando você faz isso, você está revelando a essência de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém, amados? Quantos dizem amém? Deus é fiel à palavra. O que Ele falou vai se cumprir. O que você tem na mão é uma constituição de um reino. Está tudo aí. Ele vai fazer conforme a sua palavra, e Ele é fiel a isso, ao voto que Ele fez com a gente. Quantos entendem isso? Segunda característica de Urias: Urias sabia porque ele estava no exército, ele não desprezou o chamado dele. Urias, o heteu, diz a Bíblia, a todos os 37, 2 Samuel 23, 39 diz isso. Urias era um dos capitães de Davi. Esse cara, ele foi honrado com honras militares por Davi. Ele era membro da guarda pessoal, vamos dizer assim, da tropa de elite do rei. Esse era Urias. Ele sabia porque ele estava no exército. Ele estava ali para obedecer a ordem do seu rei e do seu general. Quando ele levou a carta, 2 Samuel 11, de 14 a 17, ele fala assim: pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejaram com Joabe. Caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Ele sabia o risco de estar no exército. Ele sabia o propósito da sua missão. Ele sabia o que era um soldado. Quando Joabe colocou ele na unidade de maior risco, ele sabia que ele poderia morrer. Ele não abandonou a sua farda, ele não abandonou o seu posto.
O grande problema nosso é que nós não sabemos o porquê nós estamos no reino de Deus. Por que nós somos igreja? Quando Urias foi chamado para ir para a frente mais sangrenta da batalha, ele sabia, essa é a minha função. E eu quero perguntar, como é que você tem respondido ao chamado de Deus na sua vida? Como você tem respondido a isso? Querido, o chamado, ele é uma transição de lugar e de posição. O chamado de Deus não é para te matar, e sim para exaltar e te fazer mais importante. Quantos dizem amém? Foi assim que Deus fez com Abraão, é uma transição. O chamado sempre vai nos tirar da zona de conforto. Urias estava numa frente de batalha confortável. Ele era um capitão, e agora transicionaram ele para um lugar por uma ordem de um rei. Isso é o chamado. Chamado te chama sempre para lutar. Todos que estamos aqui, diz a palavra que nós somos chamados, escolhidos por Deus. Quantos dizem amém? Você foi chamado para alguma coisa? Você foi chamado para abrir uma célula, para evangelizar? Você foi chamado para cumprir o seu propósito? Você foi chamado para honrar o dom que Deus colocou dentro de você? Deus não te chamou e não te deu 70 anos de vida para você simplesmente ser um zero à esquerda. Deus te chama para impactar essa geração. Deus te deu uma casa para você abrir uma célula, para você levar pessoas e pregar o evangelho para elas. Seria muito fácil Jesus morrer na cruz e fazer todo o sacrifício que Ele fez, simplesmente para nos tornar religiosos, crentes felizes, sem nenhuma transpiração no nosso chamado. Como você tem respondido ao seu chamado? Quando o filho revela o pai, o desejo do pai era vir à terra. E diz a Bíblia que Deus olhou e não viu justo nenhum, e disse: é você, meu filho. Estou aqui, pai. Estou aqui. Pense nisso. Para que ou para quem estamos dispostos a lutar até o fim? E por quê? O filho revela o pai. Jesus tinha uma ambição, querido. Jesus era ambicioso pela cruz. Jesus era apaixonado pela cruz. Em cumprir o propósito dele. Aos 33 anos de idade, ele disse: está consumado. Quantos dizem amém? Verdade, está consumado. Eu posso morrer vazio, porque o que eu tinha eu já dei, já semeei, já falei, já dei para o povo. Paulo disse: eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Como você tem respondido ao seu chamado? Urias revelou o que tinha dentro dele. Ele morreu por uma ordem do seu rei. A terceira qualidade de Urias é que Urias era um homem extremamente confiável. Diga, confiável. Olha isso, querido. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou a este como passava Joabe, como se
achava o povo, como ia a guerra. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Querido, Urias era um relatório vivo do que estava acontecendo na guerra. Ele era a chave do cofre e ele era a carta que não podia ser lida. Como assim, bispo? Você já imaginou? Eu estou levando uma carta que é a sentença de morte. Eu poderia dar uma olhadinha assim, vou ver o que é que o rei está falando a respeito de mim, já que eu não obedeci ele, eu não dormi com a minha mulher, de repente ele está chateado, então eu vou ver, né? Apesar, a viagem é longa, né? Então eu vou dar uma lida, eu vou ver o que tem no celular do meu marido, eu vou ver o que tem, o que é isso, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. Minha mulher não está com os olhos em mim, então eu vou fazer isso. Urias era confiável. Davi mandou a sentença de morte, uma carta, e ele não leu. Você precisa ser confiável. Sem os holofotes, sem os olhos do teu líder, sem os olhos do teu marido, sem os olhos da tua esposa, sem os olhos do seu chefe. Davi encarregou Urias de lhe trazer um relatório confidencial da batalha. Embora isso fosse apenas uma estratégia para fazer de Urias voltar para casa, mas ele disse para Joabe: diz para ele trazer um relatório para mim. Quero saber se ele sabe mesmo. Era uma estratégia. Então ordenou que ele levasse de volta ordens secretas, fechadas, decreto de sua morte, e ele não leu. Querido, pense nisso. Poderia ser que, depois de saber que Davi se recusou a matar Saul, Urias tenha confiado tanto no rei Davi. Por quê que ele confiava tanto em Davi? Porque Davi fugiu 40 anos do rei Saul, e ele teve chance de pelo menos 2 ou 3 vezes de matar o rei Saul, e ele não fez isso por causa de Deus, do princípio. De alguma forma ele estava revelando a fidelidade e a confiança de Davi. Eu aprendi com meu líder, não vou fazer isso. Queridos, a confiança é algo fundamental na vida e no relacionamento de qualquer pessoa. Se você não é uma pessoa confiável, então trabalha isso na sua vida. Quando você é confiável, as pessoas vão te entregar coisas grandes. Deus vai te dar coisas grandes. Isso é caráter. Esse homem, ele levou a sentença de morte, ele não leu, por causa de um princípio dele, de confiança. O filho revela o pai. Jesus foi fiel até a morte, e a Bíblia diz, morte de cruz. Quantos dizem amém? Ele já sabia, nunca escondeu como ele terminaria na terra, mas ele foi fiel. Essa é uma qualidade muito importante dos homens e das mulheres de Deus, amém, amados? E por último, Urias era humilde. Diga humildade. Diga humildade. 2 Samuel 11,
no versículo 9 e no versículo 13. Leia comigo. Naquele momento que o rei estava querendo que ele se deitasse com a esposa, durante 3 vezes ele fez isso. Diz assim: porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Davi o convidou e o comeu e bebeu diante dele, e um bebedor. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Qualquer um dos servos, amado, à porta do rei, haveria de concordar com uma ordem do capitão, porque ele era capitão. Ele poderia se hospedar na suíte mais 5 estrelas, 6 estrelas que houvesse em Jerusalém. Ele poderia ter uma noite que talvez não teve com a esposa dele, mas ele foi deitar-se na cama dos servos, na porta do rei, no chão, para não quebrar o voto dele. Aqui a gente vê que ele se relacionava com o rei e também se relacionava com pessoas simples e humildes, como trabalhadores do palácio. Então, amados, imagine, além da posição militar, que a outra razão Urias poderia ter tido, se não fosse convertido, quem poderia ter subido a cabeça dele, e não subiu? Eu sou capitão. Algumas pessoas sobem um degrauzinho e já começam a pisar nos outros. Humildade não é andar de roupa rasgada, nem pertencer a uma classe menos favorecida economicamente, mas humildade é a capacidade de você entender que você precisa do seu irmão. E a Bíblia diz, no livro de Mateus, quando Jesus está falando sobre o maior sermão que ele pregou, ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você pode não ter o reino da terra, mas você tem o reino dos céus. Você pode dizer amém? Então ele era casado na família real. Por quê? Porque Betseba, querida, era avô. O avô de Betseba chamava um cara chamado Aitofel. Esse cara era conselheiro do rei Davi. 1 Crônicas 27:33. Aitofel, ele era um conselheiro do rei. Então, Urias era casado e fazia parte da família real. Mesmo assim, tomou decisões humildes para não quebrar seu voto. Querido, isso é muito importante. Pense, compare as ações de Davi com Urias. Urias tinha um comprometimento com os princípios verdadeiros do reino de Deus. Então Jesus, ele fala isso: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E existe quatro respostas, que isso tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa vida espiritual. Isso constrói o nosso caráter. Quando Urias chega no palácio, Davi pergunta, ou seja, você trouxe o relatório? Trouxe. Me fala aí, como é que está Joabe? Joabe era o general, braço direito de Davi. Joabe era líder dos capitães. E aí ele pergunta:
como está Joabe? Alguém que está antenado com as coisas de Deus, linkado com as coisas de Deus, sabe discernir o que é autoridade espiritual. Joabe era líder, e aí ele pergunta, como passa Joabe? Será que ele podia dizer, sei lá, ele não fala comigo? Não. Você está perguntando do meu líder, do meu Senhor? Quando eu saí de lá, ele estava ao ar livre, acampado, esperando a guerra. Olha para cá, amados, por favor. Como está a vida do seu líder? Como passa a vida dos seus líderes? Você se preocupa com isso? É só o bispo que tem que perguntar, como é que você está, filho? Por que você não está na igreja? Algumas pessoas ficam chateadas comigo, porque eu pergunto, como é que você está? Não, vem um bispo de novo mandar esse zap dele. Era você que tinha que perguntar, como é que você está, meu bispo? Como é que está meu líder? Como é que está a saúde do meu líder? O que meu líder tem comido? O que ele está vivendo? Onde ele está vivendo? Como está vivendo? Qual o cuidado que nós temos com o nosso líder? Tem algumas pessoas que falam assim, o meu líder é humilde, porque ele é meu pastor, ele anda todo rasgado, fedido, ele dá tudo. Como é que você tem cuidado do seu líder? Que respostas você tem para dar se alguém perguntar, como é que está seu bispo? Você tem respondido os e-mails, os zaps, os sei lá, você tem estado no discipulado? O que ele pediu para você, você tem feito? Como está Joabe, Urias? Eu deixei ele lá, ele está lá na tenda. Joabe era o general, o líder principal, e ele sabia como se passava a vida do seu líder. Eu só sei da minha vida, não gosto, não quero ver vida de ninguém. Isso não é igreja. Segunda pergunta, ele perguntou, como está? Como passa o povo, os soldados? Urias devia falar, não sei, nunca mais vem na igreja, deixa para lá, né? Não, Urias disse assim, estão acampados também ao ar livre, todos eles. Sabe o que isso representa? Os nossos irmãos, seus discípulos. Você chora. Nós tivemos irmãos que perdeu o pai, o Eneu perdeu o pai dele. Ontem morreu a mãe de uma 12 da Gabriela, tudo de Covid, ele não, foi um problema aí o pai dele, diferente. Mas nós tivemos pessoas, e as pessoas, eu sei que vocês mandam, mas a solidariedade, os teus discípulos, como é que eles estão? Estão passando fome? Estão aperreados lá, estão desempregados, como é que ele está? Ele pagou aí o aluguel dele, ele pagou, sei lá, ele pagou a energia, por que cortaram a energia? Qual é a tua preocupação com os teus irmãos? É muito esquisito, amados. Nós não sabemos como estão a vida dos nossos discípulos. Joabe sabia como estavam os irmãos dele. E ele disse, estão acampados também, rei.
E aí a terceira pergunta: como vai a guerra então? Ele diz: estamos avançando, rei. Tendo algumas perdas, mas era o relatório dele. Ele sabia como a guerra estava sendo travada. Aí eu te pergunto, você que tem um caráter excelente, você que está me ouvindo aí pela live, você sabe como é que está a guerra da igreja? Sabe por que você não sabe? Porque você não quer entrar na guerra. Nós não queremos ter compromisso com o trabalho. A nossa vida cristã se resume apenas ao domingo. Deus encheu a gente de talentos, de criatividade, de sabedoria, mas isso só gera recursos para a gente, para o nosso dinheiro. A gente não faz nada para o evangelho. Por isso nós não sabemos lutar a guerra. Urias sabia. Segundo Timóteo 2,15, o discípulo, pastor jovem chamado Timóteo, discípulo de Paulo, ele fala: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Igreja, a gente precisa acordar para a guerra. Nós precisamos acordar para a guerra. Só existe uma maneira de mudar a sociedade, é o evangelho. É a pregação do evangelho, é levando o evangelho na vida das pessoas. O evangelho muda a cultura de uma casa, de um país, de uma nação, do mundo. Mas isso depende da gente. Como está a guerra, Urias? Estamos na batalha, rei. E eu estou doido para voltar. E aí ele faz a quarta pergunta, que é essa aqui. Todo o homem e a mulher de caráter excelente jamais tem que se esquecer disso. E foi a última pergunta de Davi: onde está a arca de Deus? E ele diz: também está em tendas. A arca simboliza a presença, o Shekinah de Deus. Como está a presença de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã? Como você tem recebido a presença de Deus na sua vida? Sabe, quando eu vejo essa palavra, presença de Deus, eu lembro de Moisés. Moisés era uma coisa que ele não negociava. Senhor, não nos faça sair deste lugar, se a tua presença não for comigo. Por que nós vamos ganhar a guerra, rei Davi? Porque a presença de Deus está lá na guerra. Por que você vai ter um casamento abençoado? Porque a presença de Deus está no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos. Por que você vai ser próspero, empresário abençoado? Porque a presença de Deus está lá. Homem de caráter e mulher de caráter entende o que é presença. Isso é muito importante. Talvez a gente tenha que erguer o altar de Deus, o altar, para que Deus venha novamente nos trazer, nos visitar dentro de casa. Você ora com a sua esposa, você ora com o seu marido, você faz culto doméstico, você está fazendo o que para atrair a presença de Deus? Urias sabia. E ele deu um relatório da arca. O fim de Urias foi muito triste, porque ele morreu. Morreu sem saber
que era um traído, um corno, como a gente fala, mas morreu sabendo que ele era fiel e cumpriu o seu chamado na terra. Foi fiel ao seu rei, fiel à guerra, fiel à presença, fiel à sua esposa. Davi executou Urias. Por causa disso, a espada nunca saiu da casa de Davi. Derramou sangue inocente. Muitas vezes você pergunta, por que eu não consigo fazer tantas coisas? Talvez a resposta você precisa fazer para Deus. Davi queria construir uma igreja e Deus falou, não meu filho, você não. Por quê? Você é sanguinário. Você não pode fazer isso. Então hoje é dia da gente dizer, Deus, por favor, trabalha o meu caráter. Eu quero revelar o Filho. O Filho revela o Pai. As pessoas, elas não vão... Tem horas que eu fico rindo, né? Eu estava ajudando uma família e o cara olhou para mim e falou, o senhor parece o Jack Chan. Eu quero ser comparado a Jack Chan, meu amigo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o caráter de Cristo. Primeira, não, parece com fulano, né? Porque é a nossa característica física. Mas quando você convive, você vai entender que tem muito de Deus e menos do Jack Chan. Amém, amados? Então hoje é dia da gente falar, Deus, cura o meu interior, restaura a minha vida, coloca a tua essência dentro de mim. Quantos entendem isso? Fiquem em pé, por favor. Vamos fazer uma oração a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, você que está me assistindo aí no Reino TV, pela live, se você puder também curvar sua cabeça por alguns segundos, né, por um tempo, pensa um pouco na sua vida. Como estão os seus votos para com a palavra? Você tem sido fiel? As pessoas estão vendo as tuas obras, estão dizendo, é Deus, é obra de Deus. O que ele fala, o que ela fala, tem Deus. O que ele está fazendo, o que ela está fazendo, é obra de Deus. Deus nos chamou para sermos igreja, corpo dele. Senhor, nós colocamos as nossas vidas na tua presença. Que haja, Senhor, fidelidade aos votos da tua palavra. Que haja, Senhor, a sabedoria de entendermos o que nós estamos fazendo no exército. O que estamos fazendo no reino de Deus? Por que nós estamos aqui? Por que nós somos igreja? Senhor, que possamos entender, ó Pai, que somos fiéis e verdadeiros e confiáveis, para que não venhamos ser pedra de tropeço para essa geração. Pai amado, honra a vida da tua igreja, que tua graça venha sobre nossas vidas, venha nos consertar, Pai, venha nos colocar no trilho correto, venha nos trazer de volta, Senhor, a posição de servos fiéis a Ti. Abençoa teus filhos.